Bom dia, amigos e amigos. Bem-vindos ao canal da Poema, parceria de investimentos. Eu sou o Gustavo Sayani. Hoje é dia 15 de abril de 2026 e este é o nosso episódio número 44 sobre este canal. Hoje eu vou fazer algo bem diferente do que eu fiz neste canal e também no canal anterior, que teve 1.200 vídeos, né? Nós estamos vivendo um momento muito interessante, que é da ascensão da IA no trabalho, né? Basicamente em todos os setores da economia e especificamente no software, né? No desenvolvimento de software, que gerou essa ideia de que o SaaS tradicional está muito ameaçado, né? Eu vou fazer um estudo bem diferente aqui, olhando mais de uma empresa, algumas empresas, em até 15 minutos aqui, tá? E antes disso, aquela propagandinha que está se tornando tradição, porque é o trabalho que eu faço, né? Eu sou gestor da Poema há 9 anos. Nós temos um retorno de uns 412% entre janeiro de 2017 e hoje. Fica próximo de 2 vezes o Ibovespa, um pouco menos agora, 1,8 e pouco. Nós somos bem value investing, tá? Ou seja, longo prazo. Uma carteira com poucas empresas, nesse caso, bem estudadas e realmente olhando discrepância entre o que a empresa vale e o que a empresa custa, tá? Visitem o site poe.ma, tem meus contatos aqui, nós estamos buscando novos parceiros para crescer nossa parceria, torná-la um fundo. E minha ideia é poder trabalhar com isso como gestor em tempo integral, né? Hoje eu sou engenheiro de software, também gosto muito, vocês vão ver agora, mas eu realmente me encontrei nesse mundo que é maravilhoso, né? A outra propaganda eu vou usar bastante é a Sponda, que é uma ferramenta que vocês vão ver. Eu instrumentalizo o que eu uso e eu acredito que todo investidor, né, value investor, usa, olha, então ele dá uma facilitada bem grande nesse olhar, especialmente para o longo prazo, tá? Bom, vamos à ideia do vídeo de hoje. Essa imagem aqui circulou bastante no Twitter, no X, no LinkedIn, né? Falando sobre quedas de cotação bastante pronunciadas realmente nessas empresas de SaaS, né? SaaS é Software as a Service, né? Então, é aquele software que você assina mensalmente, normal, que seja assim. Ele te cobra essa mensalidade e ele te provém um serviço, né, de software. Então, temos a Atlassian, né? A Atlassian é conhecida pelo Jira, Confluence. Ela comprou o Loom, que é maravilhoso, ferramenta maravilhosa. Asana, que também é conhecido pelo seu gerenciador de tarefas, né, de colaboração. Figma, bem conhecido por design. Duolingo, né, que é você aprender coisas, né? No começo era línguas, mas agora tem xadrez, tem tudo. GitLab, concorrente do GitHub. E por aí vai, tá? Então, olha, aqui eles colocam aqui as quedas, o percentual de queda do ponto mais alto nas últimas 52 semanas, né, no último ano. Então eu vou olhar, né, essas empresas, né? Eu vou tentar olhar rapidamente, não está ordenado pelas maiores quedas, mas vou tentar achar aqui, olha, essa aqui, Figma, eu uso direto, né? Eu não sou designer, aliás, eu até sou designer, sou formado em design, mas eu não atuo como designer. Mas eu trabalhei muito recebendo, né, layout para implementar. Na Metabase, que também é bem de dashboard, nos últimos 5 anos. Agora eu estou entre trabalhos, inclusive estou vendo o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, né? Estou fazendo entrevistas e tal. Bom, Figma caiu 86,66%.
O legal aqui é isso aqui, ó. O Sponda tem todas as empresas listadas nos Estados Unidos, tá? Vocês conhecem minha cara, olhar aqui o que o Sponda te mostra, tá? Primeiro, o Figma tem poucos anos de dados aqui, deve ser um IPO muito recente, né? Então ela mostra aqui uma dívida baixa sobre patrimônio, passivo sobre patrimônio 0,55, bem baixo. Vamos olhar os fundamentos dela. Uma dívida 114. A receita dela cresceu muito, né? Apenas 3 anos aqui. Isso aqui também, acho que ele só pega 2 trimestres, então não conta muito. Mas vejam como ela queima caixa nesse breve período e tem prejuízo, né? Então, assim, como investidor em valor, né, seguidor do Warren Buffett e tal, só o fato de ter poucos anos de informação já dá medo, vamos dizer assim, já dá medo, porque não tem muita informação, né? Eu vou fazer uma coisa aqui com o Figma, tá? A partir dessa aqui. Eu vou fazer uma tabela de comparação. Olha o Sponda, tá, gente? Sponda.capital. Convido vocês demais a usar, tá? Então eu vou criar uma lista aqui para mim chamada Tech. Tá salvo aqui. E vou colocando outras, tá? Vou abrir algumas abas aqui. Bom, vou colocar isso aqui. Vamos olhar uma outra aqui. Essa Monday. Estou olhando rápido para ver se tem alguma outra que tenha caído mais. Não, Monday. Beleza. Então, Sponda. Monday. Olha ela aí. Vem até com um logo que é muito útil, né? Tem 6 anos de informação, no máximo. A Sponda, se a empresa tem 20 anos, ela mostra 20, tá? Acho que o máximo... Na verdade, são as fontes que eu uso, né? Mas mostra até 20. Então vamos olhar os fundamentos aqui. Dívida sobre patrimônio 0,25. Tem uma dívida de 300 milhões. Ela até publicou aqui um lucro de 119. Preço sobre fluxo de caixa livre em 10 anos, 29. Essa aqui, vocês veem que em 6 anos, 4 foram de prejuízo, né? E em 6 anos, 5 foram de fluxo de caixa livre positivo, né? Então eu vou colocar aqui, vou botar em português aqui, não sei porque ele está indo no meu em inglês. Então coloca assim, entender melhor, porque essa aqui não está tão... Né? Eu vou colocar próxima visita... em julho 15, porque aí já é no próximo trimestre, né? E vou fazer uma repetição a cada 90 dias. Então, o Sponda vai me mandar um e-mail e também vai colocar uma notificação aqui para olhar a Monday, porque ela também não está necessariamente tão trágica assim até agora, tá? E vou adicionar a lista aqui, então, a Monday para fazer essa comparação, né? Vamos olhar outras aqui. Aí depois tem a Atlassian também, que caiu 75%. Vou procurar aqui. Então essa aqui já tem uma dívida mais pesada em relação ao seu patrimônio líquido e um passivo também. O que para a empresa de tecnologia é particularmente estranho ou indesejado, porque essas empresas, teoricamente, até hoje, pelo menos, são asset light, né? Elas são mais a propriedade intelectual e as pessoas, que não se coloca preço, né? Não é que nem futebol, que o jogador tem um passe, né? Essa aqui eu já tinha até olhado, que ela coloca... Olha só, gente, tipo, desde 2016 é prejuízo direto, né? O fluxo de caixa livre não é tanto assim, né? Tem anos positivos, né? Ela tem uma receita... Não está crescendo, né, nos últimos anos, mas
Perdão, dívida eu tô falando, né? A dívida não está crescendo, mas o lucro médio é negativo, né? O preço sobre o fluxo de caixa livre dela 39 vezes, né? Essa aqui não vou adicionar nota, só vou marcar que eu visitei. Então tá marcado aqui. Vou adicionar ela àquela lista. Então, se você olhar os últimos episódios que eu fiz sobre a Dexus no Brasil, vocês vão ver uma imensa diferença, né? Uma empresa que tem lucro, que tem fluxo de caixa positivo, né? Anos com isso, uma dívida que equivale a menos de 3 vezes, bem menos de 3 vezes os seus lucros médios e tal. Até agora, realmente aqui não tem nada assim com essa cara, né? E de fato, assim, né? Quando eu fiz o outro canal, que teve 1.200 vídeos e o YouTube derrubou por conta de um outro canal de bicicleta que eu tinha, e um amigo meu colocou algum vídeo que tinha uma música, ou vídeo tinha alguma coisa de copyright e tal, o YouTube derrubou. Mas lá anos atrás eu analisava as empresas americanas e elas eram, no mais das vezes, bem caras, né? Ironicamente, elas ficaram ainda mais caras e muita gente ganhou grana com isso. Não foi o meu caso. Eu vou agora olhar empresas cujos produtos eu conheço, tá? Cara, Adobe, Adobe, Photoshop, né? Então, e muitas outras coisas, né? Adobe. Já é uma empresa com décadas e décadas e décadas, tá? Agora ele entrou em francês, que eu estou estudando francês, tá, galera? Eu vou botar em português aqui. Então, ó, dívida bruta sobre patrimônio líquido 0,58, um pouquinho acima do que eu gosto, que é o máximo de 0,5. Face sobre patrimônio líquido 1,60, também um pouco acima, mas nada dramático. Dívida bruta sobre lucro 1,4 vezes. Eu gosto, abaixo de 3 eu já acho bom, já acho aceitável, né? Dívida bruta sobre fluxo de caixa livre 1,2. Então, olha só. Ela já até publicou receita aqui primeiro trimestre, legal. Olhem como aparece aqui. Vou ajustar pela inflação americana. Ó, a Adobe continua crescendo receita aqui, né, pelo menos até o ano passado. Tem lucro. Tem uma dívida bem tranquila em relação aos lucros, fluxo de caixa livre, que fica em torno de uma vez, né? Os resultados. Eu sei que eu estou fazendo muito rápido aqui, tá? É diferente esse aqui, né? É uma passada geral para ter uma ideia, assim. Aí o preço sobre lucro, olha como ele é essa relação, né? 10 anos aqui no caso. Fica em torno de 20 vezes, 18, né? Que eu normalmente acho bem alto, né? Porque assim, um preço sobre lucro de 20 equivale mais ou menos a você imaginar que se o futuro dessa empresa continuar como foi o passado, na média, você faz 100 divididos por esse número, 20, né? Muito fácil, 5. Então, o seu retorno esperado é de 5% ao ano, né? Aí, né, até o CDI, né, ganha com muita folga. Mas legal. Ó, eu acabei perdendo a lista, mas não perdi, tá? Ela aparece aqui na minha homepage, tá? Eu vou acrescentar aqui a Adobe. E isso aqui é muito legal porque você pode ordenar, tipo assim, qual é a empresa que tem o preço sobre o fluxo de caixa livre, tal. Aí você ordena aqui, né? Ajuda bastante a ver, né? E ainda você pode ajustar os prazos aqui. Ela fica limitada, neste caso, pela empresa que tem o menor número de anos, então fica só 3 anos. Ainda assim, bastante útil. E se você remover essa empresa limitada, ela abre. Vou fazer mais uma, tá? Cara, DocuSign.
eu bati o olho aqui, tá? Ela caiu mais de 50%. Ela é bem diferente, cara, porque assim, tá, ela usa tecnologia, mas ela é uma coisa quase assim, legal, né, de advogado, assim, né? Tipo, pode outra empresa, alguém fazer uma aplicação vibe coding em DocSign? Certamente, mas né, ela já tem assim uma reputação no mercado, né? Ela é como se fosse a Gillette de assinar documento nos Estados Unidos. Você já vai a ela, tá? Então vamos olhar, né? DocSign. Então, uma dívida bruta sobre patrimônio líquido 0,1, baixíssimo. Olha que interessante, dívida bruta sobre lucro, 15 vezes. Dívida bruta sobre fluxo de caixa livre, 0,6. Isso para a média de 10 anos. O que quer dizer assim, que a discrepância entre lucro e fluxo de caixa livre dessa empresa é gigante, né? E de fato aqui, preço sobre lucro 720 vezes. O que em tese equivaleria a dizer assim, se você comprar essa empresa, o seu break-even vai levar 720 anos. Por outro lado, preço sobre fluxo de caixa livre médio de 10 anos, 28 vezes. Que ainda é bastante, né? Mas olha a trajetória de queda aqui. Eu nem tinha olhado muito o movimento de preço nas outras, nem tinha olhado, mas olha que interessante como a capitalização de mercado da DocSign vem caindo, mas não é de hoje não, tá? Porque eles pegaram ali a queda em 52 semanas, né? Mas ela já chegou a ser 43 aqui, talvez um pouco mais, em 2021, e agora ela é de menos de 9, né? Então cai muito, né? Interessantemente ainda, né? Os múltiplos continuam altos, tá? De novo, basta olhar Dexos, né? Por que não usar a própria Sponda para olhar Dexos, né? Por que não colocar Dexos aqui? Dexos. Já que a ideia é comparar, né? DocSign. E aí, preço sobre lucro, olha a diferença, 2,7. Tá para 3 anos. 3 anos eu ainda acho meio pouco, mas tudo bem. Porque eu fiz 7 episódios sobre a Dexos, tá? Então eu sei que para mais anos não é muito diferente. Preço sobre fluxo de caixa livre 5 vezes. Olha a diferença, né, nas relações preço-resultado dessas empresas. Sendo que a Dexos tem uma dívida bem sob controle. Aliás, sendo muito diferente, né? Sendo uma indústria completamente diferente, ela fica bem confortavelmente dentro de um espectro de dívida baixa em relação ao seu patrimônio. Então dá uma ideia assim, vou colocar da seguinte forma, até eu trabalho em software. Essas empresas aí, elas também vão usar AI, né? Elas também vão pagar lá os tokens e vão desenvolver software numa velocidade muito mais rápida, tá? Elas têm uma outra vantagem, elas já têm reputação, têm base de clientes, né? Então, assim, a princípio eu acho que muitas delas vão desaparecer. Isso, aliás, é do setor tecnológico, né? É muito agressivo mesmo, né? Especialmente nos Estados Unidos. Mas algumas dessas vão sobreviver, tá? E vão prosperar surfando também na IA. Eu acho que vai haver oportunidades enormes aqui, gigantescas, tá? Bem value mesmo, né? Assim como foi comprar a Cisco lá em 2001, né? Que tinha caído 90%. Assim como foi comprar a própria Amazon, né? Depois lá dessa queda, ela teve uma queda de 95%, né?
eu acho da maior probabilidade que tenha algo comparável, mas assim, pelo menos nessa passada aqui desse episódio, não achamos ainda alguma com essa cara nesse momento, tá? De repente eu faço mais um episódio assim, logo em sequência, vou pensar nesse caso, tá? Então, de novo, acho que deu até para ver como é que o Sponda é legal, né? Útil para dar essa olhada. Para quem gosta do Warren Buffett, lembrar, né, como ele usava o Moody's, né, que era um manual, tipo um Sponda de 80 anos atrás, né, ou 60, 70 anos atrás. Como ele fez uma certa fortuna com empresas coreanas, né, usando um manual de empresas coreanas, fazendo isso aqui. Então eu te convido a estudar aqui pelo Sponda, dá para fazer miséria aqui. E pense na Poema também, né? Às vezes você vai querer nem ter esse trabalho e dar esse trabalho para mim. E vai ser uma alegria ter você como parceira ou parceiro. Obrigado, até os próximos. Tchau, tchau.